Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Terça-feira, dia da gente voltar a ter os vídeos diários aqui e a gente vai falar dele, nosso anarcocapitalista preferido, Milei, que vai para os Estados Unidos amanhã, inclusive, para selar o acordo lá do swap cambial, para tentar salvar pelo menos as eleições do legislativo argentino, só que agora ficou bem claro qual que vai ser aí a troca que ele vai ter que fazer aí por esse swap. Ele vai ter que largar os investimentos da China e deixar eles quase que exclusivamente para os Estados Unidos. Então então o tema desse vídeo hoje vai ser para falar aí dessa troca aí que o Milei prometeu de fazer aí da China para os Estados Unidos. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo no canal, falando de economia brasileira, economia internacional, sempre às 2 horas da tarde, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E também, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, uma live especial, se aprofundando em algum tema e às vezes, inclusive, com convidados especiais. Então, toda segunda-feira também tem conteúdo ao vivo para vocês até interagirem melhor comigo, fazerem perguntas e tudo mais. Eu também peço para vocês, para quem puder, para virar membro do meu canal. Esse canal aí precisa de ajuda financeira e virando membro do meu canal você tem aí muito conteúdo exclusivo aí para vocês, como por exemplo, aulas minhas gravadas uma vez por mês aí falando do básico de economia, grupo de estudos que vai ser também mensal e também uma live minha que vai ser exclusiva só para membros e também direito a participar de um grupo de WhatsApp. E para quem quiser se aprofundar, quem é aluno de economia ou está precisando fazer um concurso, quiser se aprofundar em questões mais relevantes, em questões mais profundas, tem o pacote aí de membros de estudante de economia que custa R$19,90 por mês, e além de tudo isso que você tem nos membros normais aí que custam R$11,90 por mês, você vai ter também aulas mais profundas de macroeconomia, microeconomia, mostrando modelos aí em nível de graduação para vocês aí. Mas vamos falar agora do tema desse vídeo aí, que é o nosso amigo Milei, né, para variar. O nosso amigo Milei está em pauta, a Argentina está em maus bocados, cada dia que se passa aí o peso argentino vai se desvalorizando cada vez mais, cada vez menos dólares ficam na Argentina, até que deu uma melhorada aí nesses últimos dias por causa do anúncio aí que eles vão conseguir realmente esses swaps cambiais aí em torno de 20 bilhões aí de dólares, mas ele está precisando disso aí para tentar salvar um pouco a lavoura aí, reduzir um pouco a crise e ver se consegue aí, pelo menos aí, sair um pouco vitorioso, não tomar uma lavada de fato aí nas eleições legislativas aí. E isso aí é muito importante aí para o governo norte-americano, para o governo Trump, além de por dois motivos, né? Porque primeiro que é um aliado estratégico, né? A bola da vez agora da extrema direita aí para tentar mostrar aí um candidato que seja a figura da extrema-direita aqui na América Latina, e também aí porque isso daí ajudaria muito o Trump conseguir um dos seus principais objetivos, que é ganhar um país nessa guerra que ele está travando aí com a China. A gente tem até aqui a matéria que saiu ontem, a gente vai trabalhar um pouco essa matéria para explicar isso para vocês, ó. Com a ajuda a Milei, Trump aposta em reduzir influência chinesa na Argentina. Secretários dos Estados Unidos que prometeu troca de moedas fala em oportunidade para empresas americanas e presidentes se encontram na Casa Branca às vésperas de eleições legislativas cruciais para a Argentina. Uma das frases que foi dita, e foi abertamente dita aí pelo secretário do Tesouro norte-americano, mostra bem, escancara bem quais são os objetivos, né, que você tem aí desse socorro aí e desse alinhamento que o Milei está tentando ter com o governo Trump. Ele fala exatamente o seguinte, ó: Milei está empenhado em tirar a China da Argentina. E a gente sabe que você teve uma aproximação muito grande da China com a Argentina nos últimos anos,
Eles veem com bons olhos aí a China entrar na Rota da Seda, inclusive já começaram a operar. Quem não sabe, uma das coisas que salvou, está salvando um pouco o Milei de uma situação mais grave ainda, são swaps cambiais que a China faz desde o começo, e ela está renovando esses swaps periodicamente. E esses swaps são de um prazo bem maior do que esse aí que os Estados Unidos estão prometendo pelo visto, e você tem então mais ou menos em torno de 18 bilhões em dólares de swaps cambiais, que acabaram de ser renovados inclusive, que podem dar um refresco um pouco maior para a economia argentina nesse momento, aí pela falta de dólares que o país, né, que a Argentina vive nesse momento. A China está investindo muito em infraestrutura, está fazendo estradas, está fazendo pontes, ela está também no comércio de minerais raros, está tentando promover uma modernização industrial do pátio industrial argentino e está trabalhando muito com energia renovável. Então a China está bem atuante na economia argentina nesse momento, porque ela vê que é uma questão estratégica, né? A China não vê muito a questão partidária. Se fizer bem para ela, ela abraça e tanto faz. Ela é muito pragmática nesse ponto aí. Então a China estava, vamos dizer assim, investindo bem pesado aí, né? Diminuiu os investimentos, inclusive, com a entrada do Milei, justamente porque o Milei ele recusou alguma série de acordos, uma série de propostas que a China fez aí, mas a China está segurando bastante aí o que poderia ser um desastre ainda maior desse governo Milei. E a promessa agora é que, em troca destes novos 20 bilhões em swaps cambiais, o Milei passe a cada vez mais ir largando a mão da Argentina e fazendo com que esses mercados em que a China está atuando agora na Argentina comecem a passar a serem de atuação de empresas norte-americanas. E a gente vê, minerais raros é algo que o governo norte-americano e principalmente as empresas norte-americanas, é só lembrar aí do nosso duelão, né? O Mosca, ele é louco para isso, falou inclusive que faria golpe de Estado se precisasse aí para conseguir ter acesso a terras de minerais raros para isso. Então você tem que o Milei está prometendo aí dar de bandeja, tirar dessas empresas chinesas essa exploração de minerais raros e dar para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, eles não vão fazer, por exemplo, questões de infraestrutura, energia renovável esquece, fazer modernização industrial, muito difícil que eles vão fazer. Então eles estão basicamente trocando assim um alinhamento com a China um pouco maior, e olha que não é um alinhamento muito grande, tá? A China está sendo um importante parceiro comercial para isso, e além de tudo está tentando aí salvar um pouco, né, vamos dizer assim, a pele de alguns agricultores dos Estados Unidos, porque a carne e a soja são grandes competidoras, a carne e a soja argentina é grande competidora, inclusive a China passou a comprar muito mais carne e soja da Argentina quando começou a guerra tarifária com Trump e deixou de comprar isso para os Estados Unidos. Se a Argentina decide parar de vender carne e soja para a China como moeda de troca, inclusive para a obtenção desses swaps cambiais, você abre espaço para que a China não tenha tantas alternativas e tenha que procurar outros mercados para comprar carne e soja, como, por exemplo, dos Estados Unidos. Então você vai salvar um pouco, principalmente os produtores de soja dos Estados Unidos, que estão sofrendo muito com essa guerra tarifária, né? Então, basicamente, está pedindo a alma da Argentina, falar, ó, eu vou cuidar da Argentina para vocês aí, vocês dão esses 20 bilhões, a gente pode tomar de assalto tudo que a gente quiser da Argentina, a gente salva aí, se conseguir, né, porque só falta combinar com os eleitores argentinos, né, que se eles vão mesmo, depois de tanta tragédia, vão querer votar nos representantes do Milei para o legislativo, né? Vamos ver se isso daí aconteceria, né? Mas está bem claro que, em troca desses 20 bilhões, o Milei está disposto a tudo, inclusive a ferrar a economia argentina no médio prazo, passando principalmente coisas que empresas chinesas fazem hoje em território argentino, passando
esses setores para controle de empresas norte-americanas e fazendo com que a Argentina perca um ótimo parceiro comercial, que é a China. E ninguém hoje é louco, só o Milei, né, tem que ser louco ao ponto do Milei, de fechar as portas para a China em troca de algumas migalhas lá para tentar manter o câmbio. Então, para fazer um resumo aí do que a gente teve aí, que a gente tem nessa questão aí do Milei nesse dia de hoje, Milei vai amanhã para os Estados Unidos se encontrar com Donald Trump na Casa Branca para selar esse acordo aí de 20 bilhões de dólares em swaps cambiais. E parte desse acordo aí, pelo que está sendo colocado, é que ele deve reduzir ou até eliminar a presença da China na economia argentina e deixar com que esses ramos que os chineses operavam na Argentina passem para empresas norte-americanas. Ou seja, vai fechar as portas para um parceiro comercial importantíssimo, inclusive que estava também fornecendo swaps cambiais quase que no mesmo montante para a Argentina, né? Para quem não sabe, a China estava fornecendo um swap de 18 bilhões que acabou de ser renovado agora nesse momento e vai trocar isso aí pela presença dos Estados Unidos aí e para tentar salvar as eleições legislativas. Ou seja, o Milei aí está vendendo a alma da Argentina aí para conseguir esse empréstimo de 20 bilhões aí e tentar salvar um pouco que seja as eleições legislativas que vão acontecer agora no final de outubro. Tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperar até agora para saber se gostavam do canal, se gostaram, se inscreva. Achou que faltou alguma coisa, comente aí. Se possível, vire membro do canal ou me ajude no Apoia-se. E a gente volta amanhã com algum vídeo novo aí falando sobre, acho que dessa vez, economia brasileira de fato. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.